maneira geral. Agradecer a Deus pela iniciativa do nosso pastor presidente, nosso vice-presidente, e da irmã Ademara, e de outros poucos que aderiram junto à irmã Ademara, esse propósito que desceu ao coração dela há muitos anos, e ela, a cada lugar que passa, está fazendo o que ela pode, e Deus permitiu que ela tivesse em Criciúma por um período de tempo para nós usufruirmos deste ensino, formando professores e também alunos de Libra. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, então, a todos vocês pela iniciativa e a igreja, que de maneira muito amável está recebendo os surdos. E eu disse ao pastor Roberto ali sentado, enquanto a Ademara, enquanto os louvores iam sendo entoados, enquanto ela interpretava o cântico juntamente com a outra jovem, eu pude sentir a presença de Deus e senti que o Espírito Santo paira sobre nós. Senti gente chorando, gente sendo tocada por Deus. Eu, sinceramente, irmãos, eu sou idôneo, a gente não é menino, mas a gente sabe da importância do trabalho e sei da presença divina de Deus. E Ele já me tocou, através do seu Espírito, por tudo aquilo que está sendo realizado aqui nesta noite. Amém? Você quer cultuar a Deus continuando, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus? Então não fique somente numa expectativa, mas vamos deixar que o Espírito de Deus se comunique conosco, através do seu Espírito possa trabalhar nos nossos corações. Meus amados irmãos, eu estava esta semana ouvindo uma reportagem, e a reportagem era do nosso estado de Santa Catarina, e a Secretaria da Educação e também diretores de colégio, professores, pais e alunos estavam preocupados com os surdos hoje participando nos colégios, nos ensinos fundamental, nas nossas faculdades e também nos nossos cursinhos de reciclagem. Eles precisam urgentemente de professores que possam fazer com que eles adquiram o mesmo direito diante de Deus e da sociedade para ocupar um espaço nas salas de aulas, seja em qualquer outra repartição pública, de igual para igual, tendo direito de professores que possam comunicar-se com eles. E eu me alegrei em Deus, porque depois eu passei no banco conversando com a Ademara. Ela disse: pastor, lembra-se que sábado é o culto em que nós vamos ter a sua participação com a palavra. E desceu sobre mim, então, uma grande responsabilidade, de uma linguagem amável, de uma linguagem de consciência. E hoje à tarde eu estava orando a Deus e disse: Deus, reafirma a palavra no meu coração, pois eu não quero falar de mim aos surdos nesta noite, que estarão presentes, aqueles que vão estar nos assistindo e a igreja, mas que fale você na minha boca e que o teu Espírito paire sobre nós de maneira tremenda e gloriosa. Meus amados, quando nós falamos de uma professora de Libra que faz os sinais para que as pessoas possam entender o surdo, nós estamos falando de comunicação. E se existe algo que está impregnado em Deus, é o desejo de Deus de se comunicar com o ser humano, com a criatura na terra. Ele se comunica com aqueles que têm vista perfeita, e com aqueles que são cegos. Ele se comunica com aqueles que têm audição perfeita, mas se comunica também com os surdos. E esta noite o Espírito Santo está nos dizendo como é que está a nossa comunicação, como é que está a nossa sinalização com o Deus Criador dos céus e da terra. É a pergunta do Espírito Santo para nós. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, no texto que eu lia apropriadamente, nós vimos que Deus aparece no jardim do Éden. A hora vai rapidamente e eu quero ser prudente no horário.
E costumeiramente Deus ia no jardim do Éden. E Deus e Adão e Eva conversavam. E eu fico imaginando o contexto da conversa que Deus tinha com eles. Não há tempo para nós podermos abrir sobre isso. Mas um belo e ditoso dia, Deus chega no jardim do Éden e não encontra Adão aonde costumeiramente ele encontrava Adão todos os dias no virar do dia ali no jardim do Éden. Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, no seu poder, na sua sabedoria infinita, nos seus atributos, sabia onde Adão estava. Mas ele não conseguiu visualizar Adão aonde sempre ele encontrava. E ele tinha prazer de conversar com Adão. Aí ele chega no jardim do Éden e ele diz: Adão, Adão, aonde tu estás? E a voz de Deus que ecoou no jardim do Éden está ecoando aos surdos aqui nesta noite. Está ecoando à igreja: Adão, Adão, aonde tu estás? Talvez Deus não esteja chamando pelo Adão, talvez Deus esteja chamando pela Maria, pelo José, pela Bernadette, qualquer um outro nome. Mas se você der ouvido, como os surdos estão dando ouvido aos sinais, com certeza o Espírito de Deus continuará falando conosco de maneira poderosa, pois o desejo dele é conversar, é se comunicar conosco. Meus amados, se Adão estava escondido, Adão estava calado, porque ninguém consegue se esconder e ficar falando. Se eu me esconder atrás aqui dessa calçada e eu continuar falando, facilmente vocês vão me localizar por causa da minha voz sendo falada, mencionada aqui no santuário, ou em qualquer outro lugar aqui no santuário. Se Adão estava escondido, Adão estava calado. E nós estamos vivendo dias em que milhares e milhares de pessoas que confessaram a Cristo como Salvador estão em silêncio diante de Deus. Alguns porque pecaram e outros porque a correria desenfreada da vida está impedindo que nós possamos continuar conversando com Deus em oração. Deus conversa conosco pela sua palavra. Deus conversa conosco através também da oração. Deus conversa conosco através da profecia. Deus conversa conosco através de sonho. Deus conversa conosco através da própria natureza. Deus usa vários meios para conversar com o ser humano, principalmente com a igreja. A igreja que confessou a Cristo como Salvador. A mente já não é mais a mente da velha natureza. A mente agora é uma mente que está em Cristo Jesus. E ela consegue discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, quando Deus está falando com o seu povo. E esta noite aqui, não seja o culto de surdo que possa impedir o Espírito Santo de falar com você, que tem a audição perfeita, pois Deus está nesse lugar para falar conosco de maneira poderosa. Meus prezados, ao olhar para os dias que nós estamos vivendo, nós vimos em que muita gente corre de um lado para o outro. Eu quero conscientizar a igreja nesta noite, dizer aos irmãos que estamos preocupados nos dias de hoje, porque nós nos levantamos pela manhã, vamos ao trabalho, alguns não vêm nem em casa para poder almoçar, outros almoçam em restaurante, outros tomam café em uma lanchonete, e à noite já vão ao curso de reciclagem, para poder se atualizar como profissional, na vida do dia a dia. É uma correria desenfreada. Outros vão para a faculdade, outros vão ao colégio, enfim, alguns estudam de dia e trabalham de noite, e a cada dia que passa, nós estamos diminuindo o nosso espaço de oração, de comunhão com Deus.
Se nós orávamos 1 hora, estamos orando meia hora. Quem orava meia hora está orando 15 minutos. Quem orava 15 minutos está orando 7 minutos e meio. E quem orava 7 minutos e meio, me permitam e me queiram bem aqui nesta oportunidade, já não está orando mais. Mas essa noite o Espírito Santo, que ecoou lá no Jardim do Éden, está dizendo: eu conto contigo. Eu preciso que tu volte novamente a buscar a minha presença, porque a minha presença trará abundância de bênção para a tua vida e para a tua casa. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, a falta de oração, meus queridos, faz com que o crente fique vulnerável, fique fadado à derrota, fadado a ser destruído profissionalmente, emocionalmente, conjugalmente e assim por diante. Mas quando nós oramos, nós trazemos a presença de Deus junto para a nossa vida, junto para a nossa casa, junto para o nosso cônjuge, junto para os nossos filhos, junto para o nosso lado profissional, e não tem lugar para o demônio, porque reina a presença divina do nosso Deus. Mas temos que entrar em comunicação sempre com Deus. Deus tem prazer de conversar contigo, Jair, aleluia, e eu tenho prazer de conversar com o meu Deus. Eu sei que você também tem prazer, e Deus está aqui nesta noite, perguntando: o que tu tens para oferecer a mim aqui nesta noite? Por que estás quieto no banco? Estás vendo esse trabalho tão lindo sendo desenvolvido e você fica somente assistindo? Por que tu não levanta a tua mãozinha santa e glorifica e exalta aquele que vive e reina para todos sempre? Porque a bondade de Deus alcançou os surdos, alcançou o cego, alcançou milhares e milhares de pessoas e continuará alcançando, porque o nome do Senhor continuará sendo propagado para a honra e glória daquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Bendito é o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, olhem para cá. Quando nós paramos de nos comunicarmos com Deus, Deus já desde o princípio sempre teve o prazer de se comunicar com o homem, de conversar com o homem. Nós ficamos bem vulneráveis. A nossa mente fica cheia de tantas coisas, de menos de Deus, de menos de Bíblia. Nós ficamos cheios do trabalho, ficamos com a nossa mente cheia do lado escolar, do lado da nossa formação, daquilo que vamos fazer no dia de amanhã. E nós deixamos de lado de agendar um espaço, priorizar um espaço para aquilo que é de Deus. Nós estamos dando para Deus, irmã Norma, o resto, às vezes, o que sobra, é o tempo que sobra. Se sobrar 1 minuto, eu oro. Se sobrar 2 minutos, eu converso com Deus. Se sobrar 15 minutos, eu converso com Deus. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em conversar com a gente nesta noite, para que nós possamos priorizar um momento íntimo com Deus, dar o nosso tempo melhor para Deus, colocar na agenda esse momento. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida de maneira poderosa, como Deus tem abençoado. Nós não somos contra aqueles que estudam, aqueles que fazem curso, aqueles que se aperfeiçoam. Não, não. Nós nos alegramos em Deus com o sucesso dos nossos filhos, com o sucesso dos nossos irmãos. Temos sentado nos bancos da igreja, nas cadeiras da igreja, hoje pessoas com acadêmica, pessoas que estudaram, que se formaram. É Deus abençoando o povo. E quando Deus abençoa o povo, às vezes nós se esquecemos da grandeza, da benevolência de Deus. Mas o Espírito Santo desta noite está nos chamando outra vez para oração, para nós darmos o melhor para Ele, conversar com Ele. Você já parou para conversar com Deus? Já parou para conversar com Deus na madrugada? Você para ouvir verdades econômicas, verdades políticas, para ouvir o teu cônjuge, para ouvir o teu patrão, você para ouvir tantas coisas, mas pare para ouvir a voz de Deus falando contigo. Deus quer ter o prazer de se comunicar com a gente, de contar segredo, de revelar mistério. Deus quer contar que Ele tem um propósito com os surdos na terra. Deus quer compungir corações de homens e mulheres a aprender essa linguagem de sinais para levar o evangelho aos surdos, e o nome do Senhor será glorificado de maneira poderosa e gloriosa. Aleluia.
me queiram bem, mas eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Aleluia, eu olho aqui no rosto de vocês, eu vejo um brilho do Espírito Santo. Eu olho aqui no rosto dos surdos, eu vejo uma alegria brotando dentro do coração deles. Não somente porque eles estão entendendo, mas é algo diferenciado, é algo especial. Por quê? Porque Deus está se comunicando com eles através da sua palavra, através dos sinais aqui nesta noite. E o que Deus tem para nós, não tem demônio que vai tirar. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Enquanto eu vou pregando, você vai orando, porque obras tremendas Deus vai fazer aqui hoje e vai fazer em casa também, com aqueles que estão nos assistindo aqui. Eu creio no Evangelho de poder. Aleluia! Não haja silêncio no meio da congregação, haja sinais de mãos levantadas para adorar, haja boca aberta para glorificar o nome do Senhor Jesus, haja línguas estranhas, porque tem crente sendo batizado com o Espírito Santo, tem surdo que pode ser batizado com o Espírito Santo. A igreja tem que viver essa dimensão espiritual, comunicar-se com Deus e Deus com a gente, quando estamos no santuário ou em qualquer lugar. Paulo disse: levantai as mãos santas, sem ira, sem contenda, ó vós homens e mulheres em todo lugar, e clamai a mim, e eu dos altos céus vos ouvirei. Deus ouve o clamor da igreja, e esta noite é uma noite que Deus desceu aqui para atentar para cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Se você quiser crer, você creia, mas esta noite o Espírito Santo paira sobre esses 4 lugares aqui nesse santuário, e a presença dele é inefável, é linda, é maravilhosa. Ele pode fazer o que ele precisa fazer na minha e na tua vida. Aleluia! Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Estamos preocupados. Olhe para cá, irmãos. Quando a gente se comunica com Deus através da leitura da palavra, quando a gente se comunica com Deus, eu já vou fechar por causa da hora, em oração, o coração da gente fica cheio de Deus. Palavra, oração, Deus e a gente. A mente da gente fica ocupada. Eu quero chamar a atenção para você, matriarca que aqui está, presente, patriarca que aqui está, que me ouvem nesta oportunidade. Chamar você para a responsabilidade que Deus tem dado para nós como pais diante de Deus. É muito fácil nós ficar transferindo isso tudo para outros e nós não assumimos a responsabilidade. Se os nossos filhos estiverem com a mente deles ocupada na leitura, na oração, não terá lugar para o diabo trabalhar. Mente vazia é oficina do diabo, mas mente e coração cheio de Deus, de comunhão com Deus, é lugar da habitação de Deus, é lugar da glória de Deus, é lugar dos sinais e maravilha acontecer. E esta noite o Espírito Santo está nos convidando para essa responsabilidade, para chegar mais cedo na igreja para orar, tirar tempo em casa para orar, orando no carro. Paulo disse: orai em todo tempo, lavando roupa, orando, ou se você está costurando, orando, se você está fazendo qualquer uma outra tarefa, orando. Se você ora, não tem demônio que chega perto de ti, não tem oferta que você vai aceitar, porque ao redor da tua vida tem uma presença linda, maravilhosa do Espírito Santo, e o diabo não consegue tocar em ti. Aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? O que tal nesta noite nós fazemos uma proposta para Deus, dizer: Deus, eu quero orar mais. Quando a gente ora mais, a gente fica melhor como pastor da igreja. Quando a gente ora mais, a gente fica melhor como marido, a gente fica até mais amorável, mais compreensível. Quando a gente ora mais, a gente fica melhor até mesmo para dar conselho aos filhos. Quando a gente ora mais, a gente fica melhor em tudo. E a convite do Espírito Santo nesta noite é essa: Deus quer que nós venhamos orar mais, orar pela nossa vida, orar pela aqueles que nos cercam, que nos rodeiam. Eu tenho certeza que a bênção de Deus virá sobre ti, porque Deus tem promessa para a igreja, e a promessa que é para a igreja, o inimigo não vai roubar. O Senhor será fiel para cumprir com a tua casa, diz o Senhor para nós aqui nesta noite. Aleluia.
Mas como está a nossa comunicação com Deus? Ei, olha para cá um pouquinho. Eu já fecho. Eu confessei meus pecados diante de Deus. Deus entrou na minha vida. Aí tem dia que eu vou orar. E parece que a minha oração não passa do teto. Eu fico às vezes me perguntando, Deus, o que está acontecendo? Está em mim ou está em ti? Se está em mim, perdoa as minhas falhas. Tenha misericórdia de mim. Tenha bondade. Se é canseira, tira. Mas eu preciso dobrar o joelho e sentir a tua presença. Aleluia. E o mais lindo é que Deus jamais me abandonou até hoje. Diante dos meus fracassos, diante das vezes das lutas, das provações em que nós enfrentamos, que eu enfrento, você enfrenta, Deus nunca me deixou sozinha. Se eu fui lá nas profundezas da água, lá Ele foi juntamente comigo. Se eu fui lá nas alturas Ele foi comigo. Se eu passei pelo fogo junto, Ele passou comigo. O Senhor fez prevalecer, aleluia, a amizade, a comunhão que eu tenho com Ele. Ele sempre me ouviu, sempre parou para me ouvir. E esta noite a pergunta do Espírito Santo é essa: tu tens ainda comunhão com Deus? Ou você tem um nome de crente, ou você tem às vezes um rótulo de aparência de ser, mas a comunhão você não tem mais. Quem tem Deus na vida não precisa ser batizado com o Espírito Santo para sentir a presença de Deus. Não precisa um pastor aqui, animador de palco, para mandar você levantar a mão, glorificar a Deus. Quem tem a presença de Deus chega na igreja, é igual uma chaleirinha fervendo em cima do fogão de lenha. A chaleira começa a tremer, começa a fumacear, e aquela fumaça você vai conseguindo enxergar e ver, chega a subiar em cima do fogão. E o Espírito Santo nesta noite está dizendo: eu falo contigo, porque outrora eu ouvia mais a tua oração, eu ouvia mais tu interceder, eu ouvia mais a tua línguas estranhas, tu cantava hinos espirituais, tu era mais fervoroso, tu era mais corajoso, tu era mais ousado. E hoje por que parou? Hoje, nesta noite, o Espírito Santo nos pegou nesse santuário, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque Ele quer continuar se comunicando contigo. Por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nem os surdos nessa noite estão sendo impedidos de ouvir a voz do Espírito Santo. E você que me ouve, você pode ter a consciência e a responsabilidade da palavra que Deus fala conosco. Por gentileza, de pé, a hora foi embora. Aleluia, glória seja dado àquele que vive e reina para sempre. Como estamos nós diante de Deus? Como estamos nós diante de Deus? Olhe para cá um pouquinho, irmãos. Olhe para cá um pouquinho. Ei, que tal a gente fazer um propósito com Deus, de buscar mais a Deus? Chegamos cansados em casa, mas vamos para a internet para fazer trabalho, e às vezes ficamos 1, 2 ou 3 horas na internet, mas orar, não. Perdemos às vezes alguns minutos e algumas horas no WhatsApp, no Face, mas orar, não. Marcamos passeio para todo final de semana. Não tenho nada contra o WhatsApp, não tenho nada contra a internet, estou falando de comunicação com Deus. Tiramos todo final de semana para lazer com a família, e nunca tiramos um final de semana para um dia de proibição, de santificação, você e a tua casa, para vir à igreja, para ter mais comunhão com Deus. Choramos pelos cantos e lamentamos porque dizemos: parece que Deus mudou. Não, Deus não mudou, é que tu era melhor, e hoje você já não busca mais a Deus. E se Deus te abençoar da maneira que tu está, jamais tu voltará a buscar ao Senhor. Então Deus está te cercando, está te repontando, está falando contigo, está se comunicando contigo, porque Ele tem prazer, está na lembrança, aqueles momentos íntimos que tu tirava para com Deus. Que tal esta noite nós fazemos um novo concerto, uma nova aliança, um novo propósito? Aleluia, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de maneira poderosa. Ei, olha para cá, você que me assiste,
Você que está no santuário, será que a gente não pode diminuir um pouco de internet? E orar 10 minutos mais? Diminuir um pouco de Face e orar um pouquinho mais? Programar passeios, programar, tudo isso é lindo, é interessante, mas programar um dia para jejum e santificação na tua casa, para que Deus abençoe a tua casa. Ou você só quer correr para Deus quando a coisa aperta? Não faça isso. Alguns vêm a Deus pela dor, outros vêm a Deus pela libertação. São meios, são mecanismos que Deus usa. Mas que a igreja que conhece a palavra, que sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também sabe como estamos diante de Deus. Que não seja pela dor, que não seja por uma libertação, que não seja por qualquer uma outra situação, mas que você entenda por amor à tua própria vida, por amor à tua própria alma, que o Espírito Santo está falando contigo aqui nesta noite. Eu estou lúcido daquilo que estou pregando, consciente daquilo que estou pregando, consciente de cada palavra que estou colocando. E disse hoje à tarde: Deus, fala na minha boca, porque eu não quero falar de mim, eu quero que tu fale através de mim aqui. Nós aparentemente escondemos, às vezes do cônjuge, escondemos do pastor, mas de Deus você não se esconde. Deus bate um raio-x da tua vida e vê o teu interior e sabe daquilo que precisa de conserto nesta noite. Ei, olhe para cá. Será que você consegue dar glória a Deus nessa noite? Hein? Será que você consegue, pela dimensão do Espírito, entender que Deus está aqui nesta noite? Ou será que nós precisamos novamente de um aproximar de Deus? O lindo disso tudo é aquele clamor no jardim do Éden. Eu li o texto porque fala de comunicação, a existência de Deus. Deus não perde você de vista. Agora Deus não pode te abençoar no pecado, mas se tu vir à frente, confessar o teu pecado, abandonar o teu pecado, a misericórdia de Deus te alcança, e Deus muda a situação da tua vida, muda o teu cativeiro, muda para a honra e glória daquele que vive e reina para sempre. Deus não pode te abençoar no pecado, mas se você abandona o pecado, Deus tem compromisso contigo pela sua palavra, e Ele desce para te honrar de maneira poderosa. Aleluia. Mas outrora você tinha força para dar glória a Deus, outrora você tinha força para dar aleluia, outrora você era mais animado, mais fervoroso, chorava mais nos cultos. Era um sinal da tua comunhão com Deus. Muitas vezes você vem para a igreja e você fica se beliscando, perguntando: será que eu estou vivo? Será que você não parou de orar? E a tua alma? Quantos surdos clamam por uma Ademara que possa chegar para poder fazer sinais, para que eles possam entender o que é falado? Quantas pessoas dentro da igreja em que a alma está sedenta, está gritando: socorro Jesus, socorro Jesus. Muitas vezes viemos o culto de terça, viemos o culto de quinta, viemos o culto de sábado, viemos pela manhã na escola dominical, viemos à noite, mas não encaramos a realidade, porque perdemos a comunhão com Deus. Já não conseguimos mais ouvir a voz. É por alguém que contou, é por alguém que falou sobre isso, mas você não tem mais a tua experiência própria com Deus. Esta noite eu quero orar por ti. Se a Demara puder trazer e convidar e vir você mais à frente, trazer todos os surdos que dão a honra e o prazer de estar conosco até o altar. Nós queremos orar por você com a permissão do nosso presidente e do nosso vice-presidente. Oh, aleluia. Mas eu quero orar por alguém aqui na igreja. Aleluia. Se você não quiser vir à frente, eu não quero envergonhar você. Você pode dobrar o joelho aí onde você está. Mas eu sinto pelo Espírito Santo que Deus tem algo tremendo para fazer aqui em vidas. Aleluia. O assunto desta noite é comunicação, pastor Roberto. É comunicação. O que está impedindo a tua comunicação com Deus? O que está impedindo? Faça um exame de consciência. Você que me ouve lá atrás, está tudo bem entre você e Deus? Você consegue conversar com Deus? Se não, Ele te convida, é Deus que te convida. Vem à frente, Ele quer falar contigo. Isso, filho, vem vindo mesmo à frente. Eu sinto pelo Espírito Santo que Deus tem algo maravilhoso a fazer aqui em vidas. Aleluia. Isso mesmo, vem vindo, nós esperamos aqui. Aleluia.
Você precisa conversar com Deus. Você precisa se comunicar com Deus. Aleluia. Com muito carinho e respeito a todos que estão presentes, que nos assistem. Com muito carinho e respeito ao Espírito Santo e a nossa companheira de trabalho, irmã Demara. Eu pedi a Deus uma palavra e foi o que o Espírito Santo me deu nesta tarde, para que eu ministrasse aqui nesta noite. E eu ainda espero um pouquinho, porque eu sinto que o Espírito Santo ainda trabalha no meio das irmãs. Aleluia. Você disse essa semana ainda, olha o que Deus está dizendo. Eu era mais quebrantada. A vida tem endurecido o meu coração. É contigo que Deus está falando. Você disse, a vida tem endurecido.